Meus amigos, diante de novos indicadores de elevação do desmatamento da Amazônia e de alguns projetos governamentais que pretendem estimular atividades muito fortemente impactantes, predatórias, como mineração em reservas indígenas no Brasil, que historicamente são muito preservadas, me deu vontade aqui de compartilhar rapidamente informações sobre para que serve a floresta. Nós temos uma visão muito pragmática e utilitarista das coisas, né? Tudo precisa ter alguma utilidade, alguma função. Embora seja discutível quando a gente não consegue elaborar o nosso pensamento a partir da visão utilitarista, se o que estamos observando merece respeito ou consideração. Eu sou um crítico em relação a isso, mas no que tange às florestas ou às áreas verdes, nunca é demais a gente lembrar que elas cumprem uma função estratégica no padrão de conforto e de qualidade de vida que a nossa espécie tem. As florestas, em primeiro lugar, são farmácias gigantescas a céu aberto. Existem inúmeros componentes, princípios ativos que foram extraídos do reino vegetal para determinar a circulação, a comercialização de novos medicamentos. Por exemplo, a aspirina. O salgueiro branco, que é uma árvore, é o princípio ativo da aspirina, que é vasodilatador. Vou ficar apenas com esse exemplo, mas quem quiser, verifique a bula de xaropes, pomadas, pílulas. Não raro, na maioria absoluta dos casos, vem das florestas. A gente precisa conhecer antes de destruir, porque esses princípios ativos têm muito valor agregado, têm muito valor de mercado. Uma outra função estratégica das florestas é que elas retêm carbono. Todo vegetal, quando cresce, tira da atmosfera dióxido de carbono, CO2, que é o principal gás de efeito estufa, o grande vilão do aquecimento global. Quando você vê uma árvore crescendo, você está testemunhando a retirada sistemática de CO2 da atmosfera. Esse CO2 vira carbono, esse carbono fica incrustado nas raízes, no tronco, nos galhos, nas folhas e, se for uma árvore frutífera, também nos frutos. Portanto, as florestas são grandes aliados para reduzir os impactos do aquecimento global. As florestas produzem chuva. Cada árvore sua água, ou vapor d'água no fenômeno da evapotranspiração. A cada dia a floresta amazônica produz o equivalente a um Rio São Francisco de água em forma de vapor que vai perpassando todo o continente sul-americano e determinando padrões de chuva necessários para o agronegócio, necessários para o reservatório das cidades, para dessedentar as populações, necessário para a produção de energia hidroelétrica. A gente também vai reconhecer a importância da floresta na produção de umidade. Quando a gente está próximo das áreas verdes, nas cidades, por exemplo, é nítido a mudança do padrão de temperatura. Uma pesquisa feita anos atrás no Rio de Janeiro, pela Universidade Federal do Rio, determinou que numa mesma hora, no mesmo momento de tomada de temperatura, equipes que estavam posicionadas numa distância de no máximo 3 quilômetros no centro do Rio de Janeiro detectaram uma variação de temperatura de 10 graus, porque uma equipe estava próxima de uma praça arborizada, a outra estava na Avenida Presidente Vargas, onde há muito asfalto, muito concreto, muito cimento, poucas árvores, e no intervalo, portanto, de 3 quilômetros, a diferença de temperatura de um ponto para outro na mesma área da cidade chegou a 10 graus. Não é pouca coisa. A Organização Mundial da Saúde recomenda para os planejadores urbanos que procurem trabalhar a ocupação dos espaços na cidade obedecendo a uma lógica que eles consideram favorável à saúde da população, que é uma regra de, para cada habitante, pelo menos 12 metros quadrados de áreas verdes. E isso determina os padrões de clima, de umidade, de conforto térmico
dessa cidade. Estamos falando da biodiversidade, os seres da floresta, e eles emprestam sentido e vitalidade a essa vida em abundância que está dentro desse tapete verde, né? Quer dizer, a gente está falando, portanto, de uma quantidade ainda não totalmente catalogada e conhecida de espécies visíveis ou microscópicas que compõem esse mosaico intenso de vida, essa pulsação da vida. Ela é forte nas florestas. E isso, pela ciência ecológica, a gente vai perceber que cada pequeno ser, por mais desprezível que seja, ele cumpre uma função estratégica na resiliência do todo. Então nós precisamos das florestas. Você não precisa viver na floresta para reconhecer isso. E a gente precisa valorar, monetizar, transformar a floresta num ativo econômico. É justo que o Brasil, por exemplo, cobre de outros países pela proteção das suas matas. Agora, precisamos fazer isso com inteligência diplomática, com conhecimento embasado em ciência. A gente não pode se deixar levar por arroubos desenvolvimentistas que obedecem a padrões de progresso econômico do século passado. Nós podemos e devemos ser uma liderança, enquanto país, do desenvolvimento sustentável no mundo, e isso passa pela gestão inteligente das florestas brasileiras. Nunca é demais a gente lembrar do surrado slogan que nunca foi tão importante de ser recitado e referenciado: salvem a Amazônia. Até a próxima.